relação entre médico e paciente que pode ser saudável num processo de cura. Até que ponto conhecer a história de alguém e manifestar interesse e atenção por ele durante um tratamento pode contribuir para a recuperação desse alguém. Essas e outras questões respondidas nesta noite aqui no Tribuna Independente. E o nosso convidado é o cirurgião vascular e angiologista, autor do livro Da Dor Nasce o Amor, Dr. Fábio Augusto. E na bancada, a jornalista e editora sênior da revista Bons Fluidos, Lina Barbosa. Você pode participar com a gente. Tribuna Independente é feito para você, mas é também feito por você. Muito boa noite, Paulo. Boa noite, Dalcides. Uma ótima noite ao nosso telespectador, sempre participando aqui com a gente. Aqui no Tribuna, como o Dalcides disse, você faz o programa conosco, tribuna@redevida.com.br. Você pode, a partir de agora, mandar a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso e-mail, sempre com o seu nome e a cidade de onde você nos escreve. Nós já falamos sobre relacionamentos, pais, filhos no primeiro bloco, mas agora a gente vai falar de relacionamento especificamente médico, relacionamento com os seus clientes ou então com os seus pacientes. Eu tenho a alegria de receber o Dr. Fábio Augusto, que é cirurgião vascular e angiologista. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente. Um prazer muito grande estar aqui, viu, Dalcides? E a alegria também que recebemos pela segunda vez Lina Barbosa, editora sênior da revista Bons Fluidos. Seja bem-vinda. Obrigada pela segunda vez. E na noite de hoje, já percebo que perguntas chegam pelas redes sociais, muita gente interessada, mas eu noto uma coisa, o nosso doutor médico aqui presente, Fábio Augusto, ele escreveu um livro que me fez pensar muito a partir do título Da Dor Nasce o Amor, de editora Sextante. Doutor Fábio, quando a gente fala de dor, muitas vezes a gente não faz uma ligação direta com o amor, mas sim com o sofrimento. Explica um pouquinho mais o título do seu livro. A intenção, na verdade, desse título, Dalcides, é colocar principalmente para o leitor a sensação, as várias faces que a gente pode acabar encontrando, né, na nossa vida em relação ao sofrimento e à dor. E como a gente pode superá-las. Quais são os mecanismos, através da nossa experiência, que a gente já carrega desde a infância, através da nossa experiência com os nossos familiares, com as experiências que a gente vê em cada irmão, em cada próximo que está ao nosso lado, como é que a gente pode ultrapassar esse momento de dor e sofrimento que, na maioria das vezes, acaba acontecendo inesperadamente. A gente muitas vezes tem dificuldade em lidar com a dor. A gente muitas vezes tem uma rejeição à dor. Me dá a impressão que estamos vivendo um período na história da humanidade em que a gente faz qualquer coisa ou compra qualquer medicamento para não sentir dor ou para excluir a dor do nosso dia a dia. É impressão minha ou é isso? Não, exatamente, é isso. As pessoas muitas vezes, às vezes a dor até não está uma dor insuportável, né, uma dor pequena, e mesmo assim as pessoas já correm atrás dos analgésicos. Vamos dizer assim, o consumo maior de medicamentos hoje em dia é com os analgésicos, né, em primeiro lugar. E a dor, a gente não pode pensar só na dor física, né, ou seja, a gente tem que pensar também na dor emocional. Essa, às vezes, afeta muito mais a nossa vida do que propriamente a dor, vamos dizer assim, de um problema de articular, né, uma doença reumática. O que mais incomoda, muitas vezes, é a parte emocional, é a nossa vivência, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento, a dificuldade que a gente tem hoje em dia de se relacionar uns com os outros. Por que a gente tem tanta dificuldade assim nesses relacionamentos? E por que esses relacionamentos, a partir da sua experiência ali do consultório, por que é que esses relacionamentos, eles trazem tantos dissabores e tantos conflitos? Eu acho, Dalcides, que em primeiro lugar, nós estamos numa geração em que o tempo é tudo, né? A geração da pressa, em que a gente tem que fazer tudo o mais rápido possível, parece que o mundo vai acabar amanhã. Essa impressão que eu tenho muitas vezes dos pacientes é muito estranho, porque, por exemplo, no consultório, onde a gente tem uma disponibilidade maior de se dedicar mais ainda ao paciente, às vezes tem pacientes que chegam ao nosso consultório e sentam e falam assim, mas doutor, eu tenho que ir embora logo, o senhor tem que me atender logo. Então, quer dizer, a gente não consegue entender, enquanto pessoas querem ser atendidas rapidamente, já resolver o problema, outras querem contar a sua vida para o médico.
Então a gente tem que ter essa percepção. O médico, ele tem que pensar nesse lado humano, não só defender a vida em primeiro lugar, mas também ter esse lado humano, essa percepção de que o paciente precisa falar, precisa expor os seus sentimentos, a sua dor. Lina. Então, pegando essa questão, hoje em dia está muito em voga a medicina integrativa, né? Que une a medicina alopática com as terapias complementares. Hospitais como Einstein, Sírio-Libanês já têm adotado as práticas de reiki, de yoga, meditação, para ajudar o paciente, porque o paciente ele precisa trabalhar um pouco essa questão para poder suportar até a própria dor. Eu queria, e você, pelo jeito, é uma pessoa que é um médico humanista, que é o que está faltando hoje no Brasil e no mundo, pessoas que ouçam o paciente, porque às vezes o analgésico dele é o ouvir, é ser ouvido. É isso que você... A medicina, hoje em dia, ela se compartimentalizou, né? Ou seja, você vai num ortopedista, por exemplo, hoje tem ortopedista especialista em ombro, outro especialista em joelho, outro especialista em pé. Então nós vivemos, na verdade, nós dividimos as partes do paciente. Isso, né? Isso é bom ou é ruim? Isso acaba sendo bom no sentido de que o médico se especializa mais naquele assunto, então ele tem a chance maior de ter um resultado mais satisfatório. Uma competência maior. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba não vendo o paciente como um todo. E essa compartimentalização aconteceu também, com o passar do tempo, no próprio ensino médico, em que as pessoas não veem o ser humano como um ser social, psíquico, né, emocional, físico, ou seja, tudo isso é conectado, é interconectado. Você não pode só ver aquela dor, aquele órgão especificamente, sem pensar nesse lado espiritual, nesse lado social, nesse lado humano também. Nessa noite em que a gente recebe Dr. Fábio Augusto, que é cirurgião vascular e angiologista, autor do livro Da Dor Nasce o Amor, eu convido você, a partir de agora, a participar com a gente, porque todos aqueles que participarem nessa noite estarão participando também, quem sabe, da possibilidade de você ser escolhido para o programa, para receber na sua casa um presente, e o presente vai ser o livro autografado, Da Dor Nasce o Amor, de Dr. Fábio Augusto. Primeira pergunta dos nossos telespectadores, que já estou vendo aqui que a nossa caixa está explodindo. Exatamente, então, Cides, nossa caixa de entrada cheia de e-mails, e uma das primeiras mensagens que nos chega nessa noite, na verdade não é uma pergunta, é um verdadeiro relato de uma fã sua, doutor. A Miriam, de Recife, no Pernambuco, ela diz: eu tinha câncer e achava que a minha vida ia acabar. Comprei o livro do Dr. Fábio por um acaso, vi uma prateleira de uma livraria aqui em Recife. Comecei a ler às 9 horas da noite e só acabei às 3 horas da manhã, quando li até a última página. Chorei, parecia que o livro era para mim. Acho que Deus fez eu comprar esse livro porque queria que eu saísse da depressão. No outro dia, fiz o que ele falou, fui no médico de novo, fiz tudo o que ele mandou. Fiz exercícios que detesto, comecei a comer coisas saudáveis que detesto também. Tentei sorrir e ser gentil mesmo quando não queria. Mudei tudo. O câncer ainda está aqui, mas eu percebi que sou muito mais do que o câncer que está em mim. Pronto, já valeu o programa de hoje, não é isso? Verdade. Só esse testemunho, como é o nome dela? Miriam. Miriam, beijo no seu coração. Obrigado por ter participado. Um beijo, Miriam. Muito obrigado, viu? Isso realmente é o presente e é o objetivo de tudo isso, desse tempo, né, que eu me dediquei a esse livro. Eu gostaria muito, Dalciso, de comentar também um fato, até para a Miriam também, que está ouvindo a gente, recentemente eu fui convidado por um amigo meu, um grande amigo meu lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a comparecer na casa de um colega dele, que eu não conhecia, mas que estava com uma doença terminal. E ele falou que ele já tinha comprado o livro, já tinha lido o livro, e eu fui até a casa dele. Quando cheguei lá, realmente eu constatei que ele estava com uma doença grave, e a primeira coisa que ele fez foi pegar o livro, mostrar para mim e falar assim: ó, você não tem noção do que esse livro fez com que eu superasse todo esse momento que eu estou passando. Então, quer dizer, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso realmente mostrou o objetivo desse trabalho que eu fiz. Ivete Lambert, de Amambaí, Mato Grosso do Sul,
ela quer saber um pouco mais sobre os elementos fundamentais na relação médico-paciente, porque já foi falado aqui pelo senhor a respeito de você dialogar, conhecer o histórico, mas ela quer outros elementos. O que mais pode ter? Em primeiro lugar, é saber escutar, né? O médico hoje em dia ele tem uma dificuldade muito grande de saber ouvir o paciente, né? Ele sempre quer colocar a situação. Então, esse é o fundamental. A outra coisa é poder entender o outro lado, ou seja, você se colocar no lugar do paciente, enxergar aquele paciente na mesma situação que muitas vezes você pode se encontrar também, numa situação de desespero, de dor, né, da perda não só de um ente querido, né, ou de uma pessoa que está numa situação grave, mas também, às vezes, a perda, no meu caso, como cirurgião vascular, a perda de um membro, muitas vezes a amputação de uma perna, né, a amputação de um braço, num acidente ou por alguma doença. Então, essa situação você tem que se imaginar no lugar do paciente. A partir do momento que você consegue se ver no lugar do paciente, as coisas você começa a interpretar, até a maneira de você tratar, o seu tratamento passa a ser diferente também. A gente vai agora se ver na situação do paciente, a gente vai conhecer uma história. Vamos lá. Eu sabia que um dia eu seria transplantado, porque eu já nasci com um problema congênito, e esse problema congênito eu já tinha sido submetido a uma cirurgia para troca de válvula, né? Mas eu vinha desenvolvendo uma insuficiência cardíaca, então eu sabia que em algum momento a insuficiência cardíaca poderia atingir um nível que fosse indicado o transplante. Nossa, é verdade, pô, eu vou passar por um transplante, o que será isso, né? Quer dizer, uma enorme divisão, né, entre uma nova vida que poderia se abrir, por outro lado, um receio enorme, né, de passar por uma experiência tão forte quanto essa, né. Até quando você vai aguentar essa espera? Você vai piorando dia a dia, é sensível isso, sabe? Então, hoje eu estou um pouquinho pior do que eu estava ontem, então, e como a gente não sabe se o coração vai chegar a tempo, é um estresse muito forte, né? Você viver com isso. Olha, eu diria que é difícil eu dizer para você um ponto específico, né? Eu acho que o período é todo ele difícil. Você passa por altos e baixos, tem momentos que você acredita que vai chegar a sua hora, tem momentos que você cai em desespero, não vai dar mesmo, né? Essa história da água que eu falei há pouco, teve um dia lá que eu peguei uma garrafa de geladeira, né? Cansei de tomar copinho de água, né? Claro que eu passei mal, né? Mas enfim, então você vai alternando, né? Assim, com momentos de esperança com momentos de desesperança. Teve um período que eu comecei a duvidar, assim, pô, será que valeu a pena toda essa luta para recuperar a saúde, né? Esses meses de espera, essa série de cirurgias, hospitalização longa. E agora que eu estou pronto para a vida, eu não consigo viver a vida, né? Porque eu não consigo um trabalho, né? E quando consegui, né? Então, como é que eu explico isso, né? Quer dizer, eu ganhei uma vida e não consigo vivê-la, né? Então eu passei por esse... Mas isso foi superado, né? E aí o importante também são os amigos, a família, quem está em volta, né? Então mas até eu pensei, na época o Lula era presidente, eu falei, vou escrever uma carta para o Lula, né? Dizer que, poxa, imagina, eu não fiz nada disso, né? Mas você fica um pouco revoltado, né, da situação. Mas era a luta que a vida estava me oferecendo, né? Então eu enfrentava a luta ou desistia. Então vamos enfrentá-la, né? Bom, eu vou te responder com uma experiência que eu tive. Eu fiz transplante em 2004. Uma experiência que eu tive em 2008. Eu queria assistir um desfile no Rio de Janeiro, na escola de samba, né? E coincidências da vida, eu acabei conhecendo uma pessoa que era de Nilópolis e trabalhava comigo, e que conhecia lá a Beija-Flor e tal. E eu acabei saindo na Beija-Flor, né? Na avenida, quer dizer, fantasiado lá, tudo, quer dizer... Pô, então, imagina, você sair num desfile carnavalesco, que é uma exigência, o sambódromo tem mais ou menos 1 quilômetro, né? Você tem que passar aquilo sambando, né? Então, isso mostra que o transplantado está pronto para uma vida absolutamente normal. Hoje eu tenho 67 anos, quer dizer, eu tenho uma vida de 67 anos, né?
meu clínico que brinca, doutor Fernando, que o meu coração é de Ferrari, o resto é de Fusca, né? Quer dizer, então, eu não, mas é muito comum o transplantado nessa volta à vida, como eu saí na avenida, tem alguns que saltam de paraglide, asa delta, outros escalam montanha, enfim, sabe, é a reconquista de uma vida normal, né? Completamente normal, né? Que bonito, que bonito. A história do seu Salvador Paiva, e uma frase dele me chamou a atenção, até anotei aqui, era a luta que a vida estava me oferecendo. E Salvador Paiva é autor do livro Coração Salvador, onde ele relata toda essa experiência em detalhes. Obrigado, seu Salvador, pelo seu testemunho, por ter participado com a gente. Você tinha me feito uma observação importante, né, sobre o coração. Sobre a questão do coração, porque, inclusive, ele fala que o coração, ele tem um coração de Ferrari, né? E deve ter mesmo, porque provavelmente ele já conseguiu descascar todas as camadas da cebola e chegar na essência divina, que é o que dá força. E eu acho muito interessante, eu estava conversando antes do programa com o Dr. Fábio, como as pessoas, quer dizer, que têm problemas no coração, né, elas têm um despertar diferente das pessoas que têm problemas em outro órgão do corpo, porque o coração é a morada do amor. E já existem pesquisas que comprovam que dentro do coração existe um pequeno cérebro com 40 mil neurônios, que esse cérebro, ele é independente e é ele que ativa toda essa emoção, então, do amor, dos sentimentos mais profundos. E eu acho que quando a pessoa, ela abre a chave desse grande portal, dessa morada, ela consegue ter muitas superações, como esse senhor e muitas pessoas que... das suas histórias. E eu percebi no livro do Dr. Fábio quantas histórias. E o fato de relatar essas histórias em livros também dá a possibilidade para que pessoas que jamais teriam possibilidade de saber dessas histórias possam não só saber delas, mas ao mesmo tempo trazer para dentro do próprio coração, né, das próprias emoções. Dr. Fábio, ao mesmo tempo eu fico pensando o seguinte: quantas são as pessoas que nesse momento estão aflitas ou por questões emocionais, ou vivendo uma grande dor. Nessa noite, o que se alguém poderia começar? Qual o primeiro passo para enfrentar essa dor? Primeiro, ela tem que valorizar o seu mundo, pensar no seu mundo, as pessoas importantes que estão à sua volta. Né? Se ela tem, vamos dizer assim, o marido, o pai ou a mãe, ou os irmãos, aquelas pessoas que realmente a amam de verdade, ela abrir o coração para essas pessoas. Muitas vezes ela está fechada porque ela está preocupada de abrir o coração e se machucar mais ainda. Então eu acho que é esse momento que ela tem que refletir, abrir o coração e se entregar para as pessoas que realmente valem a pena, que são aquelas pessoas que estão ao seu lado a todo momento, mesmo nas horas de dor. Também tem muitos amigos que são assim, né? E a partir do momento que ela conseguir isso, já é o primeiro passo para ela conseguir expandir isso. Como é que ela expande isso? Através do serviço, de servir ao próximo. Eu posso dizer isso porque eu, como voluntário de algumas entidades lá em Campo Grande, eu percebo que quanto mais eu sirvo, mais eu tenho vontade em servir, mais o meu coração se abre para as pessoas que estão à minha volta, né? Eu não consigo... o pessoal fala assim, como é que você tem tempo para fazer tanta coisa? Eu falo assim, na verdade é que as pessoas nos procuram, e isso dá um incentivo maior para cada vez mais a gente querer servir e servir mais. Então eu acho que esses dois caminhos, eu acho que já é um começo. Dr. Fábio Augusto, cirurgião vascular e angiologista, e que nessa noite fala sobre o seu livro Da Dor Nasce o Amor, da editora Sextante. Vamos a mais perguntas de telespectadores. Doutor Fabrício Reis, de Belém do Pará, ele pergunta por que abandonamos os médicos de família, aqueles que iam na casa das pessoas e tinham um contato muito maior com seus pacientes. Na verdade, nós estamos aos poucos, né? A própria sociedade
está acordando para isso novamente, né? Nós já temos... Há uma retomada? Já ocorre uma retomada de uns, pelo menos em torno de uns 10 anos para cá, já tem essa ideia, já está se retomando isso. Existem médicos de família, né, espalhados principalmente pelas capitais e agora também tomando todo o interior. A ideia é fazer com que os médicos se aproximem mais das famílias. Por quê? Porque o que a gente tem que pensar é que a medicina, a melhor medicina é a medicina preventiva. É aquela medicina em que a gente lida antes que o problema aconteça, né? Cuidar daquele paciente diabético, daquele paciente hipertenso, daquelas doenças mais comuns no nosso dia a dia, que muitas vezes o paciente tem a dificuldade de procurar um posto de saúde ou fazer um acompanhamento sério pela grande quantidade de pessoas que procuram serviços públicos. Então, o médico de família, ele vem para ajudar nisso. Não é que não sejam importantes os especialistas, mas o médico de família, eu acho que a gente tem que lutar para que cresça cada vez mais no nosso país. E eu tenho aqui em mãos o CD do Dr. Fábio Augusto. Agora há pouco ele falou assim, e eu faço muitas coisas. E eu estou descobrindo que ele faz muitas coisas mesmo. Ele escreve livro, ele atende os seus pacientes, ele faz cirurgia e ele também canta. E eu gostaria de escolher uma canção para essa noite, pode ser? Pode, claro. Então, revelando também aqui na Tribuna Independente o dom de cantar. Vamos cantar número 5, Um Gigante, pode ser? Pode ser, sim. Ó, as músicas são lindas, desse CD de edições paulinas. Dr. Fábio Augusto cantando pra gente aqui no Tribuna Independente. Vamos lá. Você pode encontrar em sua vida o seu jeito de amar cada pessoa, perdoar qualquer ofensa que receba, pedir perdão a quem você machucou. Você é livre para mudar a sua vida, superar os desafios, encontrar solução e colher toda a alegria que um dia plantou, quando fez o que é certo ao seu irmão. O seu mundo era pequeno, mas agora ele mudou. Você é como um gigante que de paz se iluminou. O seu ontem é história, seu futuro um mistério. Então no hoje acredite, pois é dádiva do Pai. O presente é sua vida e o passado nada mais. Redescubra a alegria e transforme sua dor em amor. Você pode escalar qualquer montanha e ter forças para lutar qualquer batalha. Basta acreditar que Deus não o abandonou, e então verá que o sonho já se realizou. Sua mente é semelhante ao reflexo na água. Quando fica agitada, é difícil enxergar, mas quando para e permite que se acalme, a imagem fica clara e uma porta então se abre. O seu mundo era pequeno, mas agora ele mudou. Você é como um gigante que de paz se iluminou. O seu ontem é história,
e descubra a alegria e transforme sua dor em amor. Fantástico, fantástico. Meus amigos, eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu já volto já com o encanto dessa noite, uma noite de música, uma noite de espiritualidade, mas ao mesmo tempo uma noite de ciência. Nós estamos conversando nessa noite com o Dr. Fábio Augusto, autor do livro Da Dor Nasce o Amor. Já volto já. Estamos de volta com o Tribuna Independente desta noite, em que entrevistamos o autor do livro Da Dor Nasce o Amor, Dr. Fábio Augusto. Mais perguntas para o Dr. Fábio Augusto. Temos mais perguntas aqui, Dalcides. Uma delas da Angélica Pinheiro, do Paraná. Ela não nos disse qual cidade, mas ela pergunta se amor pode substituir medicamentos que tratam depressão e outras doenças com fundo emocional. Pode? Na verdade, não só o amor especificamente, né, no sentido de doação, no sentido das pessoas, vamos dizer assim, em casa, ajudarem nisso. Eu acho que numa fase, a partir do momento que a pessoa entra numa depressão profunda, ela muitas vezes tem que associar um medicamento. Eu trabalho muito com a parte dos dependentes químicos, né? E a gente vê que chega um momento em que a depressão é tão profunda, principalmente nos familiares que já não conseguem ver uma luz no fim do túnel, né? Então a gente percebe que às vezes no início é necessário o uso de uma medicação para tentar tirar essa pessoa do fundo do poço. A partir do momento em que ela consiga já entender um pouco mais sobre como resolver o problema, eu acho que assim o amor é fundamental. Eu acho que o amor é fundamental em qualquer tipo de tratamento, não só para depressão, mas em todos os tipos de doença. Sem o amor, a gente não consegue nada. O amor é tudo. O Otávio Henrique, de Bagé, no Rio Grande do Sul, obrigado por ter participado. Ele quer saber a respeito de varizes. O que pode causar varizes e se existem fatores que podem agravar esses quadros. Então, as varizes, a gente tem que primeiro imaginar que a circulação sanguínea ela é feita por 3 tipos de vasos: artérias, veias e linfáticos. Então, às vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa e não é. Né? As veias, especificamente as veias, é o que formam as varizes. São dilatações localizadas, que podem ser tortuosas, né? Que pode acontecer principalmente nas pernas. Pode acontecer em qualquer parte do nosso organismo, mas principalmente nas pernas. E as varizes, elas provocam dores, podem provocar dores, inchaço nas pernas, que a gente chama de edema, né? E isso tem tratamento, né? Mas o tratamento geralmente ele se baseia no tratamento clínico e cirúrgico. O clínico, à base de medicamentos, que são medicamentos para aliviar os sintomas, na verdade não tira varizes nenhuma, nem impede que elas apareçam, mas para melhorar sintoma de dor, do inchaço, né? Do incômodo, né? que ela provoca. E o tratamento cirúrgico, que seria realmente a extirpação dessas veias, né? Mas também não é um tratamento curativo. Ou seja, a pessoa ela retira na verdade o médico retira essas veias que estão dilatadas, mas devido à característica genética hereditária dessa doença, com o tempo podem aparecer novas veias. Dr. Fábio Augusto, cirurgião vascular e angiologista, autor do livro Da Dor Nasce o Amor e também ele que é compositor e cantor, que vai cantar no finalzinho também do programa mais uma canção pra gente. Mais perguntas de telespectador. Agora uma pergunta que nos chega de Joinville, em Santa Catarina, é o Romualdo e ele quer saber se já é comprovado que ter fé, crer em uma recuperação de determinado quadro, aumenta as chances de cura se comparado aos que perdem logo de cara a esperança. A fé, na verdade, é aliada à esperança, né? Nós vivemos, na verdade, quando nós cremos em alguma coisa, quando nós acreditamos que a gente pode superar qualquer desafio, já está associado também à esperança, né? Então, não existe, fica difícil a gente entender uma pessoa que quer se recuperar se ela não acreditar, se ela não ter fé. E essa fé não é só a fé no sentido espiritual, mas acreditar naquele médico, naquela pessoa que está ali na sua frente, não só como uma pessoa que tem o seu conhecimento, mas sim como uma pessoa também que pode transmitir para ela um pouco mais de amor, de confiança,
né? Então, eu acredito muito que a pessoa que tem fé, isso já foi constatado cientificamente, de que realmente a pessoa que acredita em um ser superior, né, em Deus, ou num Criador, no Pai, né, como as pessoas podem definir, mas a pessoa que acredita nisso, ela tem uma chance muito maior de se recuperar do que a pessoa que não acredita em nada. Isso já foi também comprovado em relação aos dependentes químicos, como eu estava dizendo. As pessoas que acreditam em Deus, elas têm uma chance maior de não se envolver com drogas ou até, se caso aconteça, ela conseguir sair das drogas do que as pessoas que não acreditam em nada. Eu vejo que esse seu modo de pensar também tem assim outros companheiros que também são médicos que pensam de forma semelhante. Por outro lado, há os que negam absolutamente qualquer papel de interferência da fé na recuperação. Como é que você tem percebido ao longo desses anos? Há uma consciência maior para essa sua reflexão ou ainda há bastante resistência? Ainda existe uma rejeição muito grande por parte dos médicos, eu percebo isso, né? Não sei se é um receio de que isso possa prejudicar o tratamento, mas o que eu vejo também é que esse exemplo que eu tento passar para os profissionais de saúde, não só os médicos, até de eu, por exemplo, muitas vezes levar o violão para cantar para os pacientes no hospital quando eles estão muito tempo internados em depressão, ou então quando eu tento levar um pouquinho mais de conforto aos pacientes, mesmo que não sejam meus, mas de parentes, amigos que me pedem para ir visitá-los, eu percebo que este exemplo que eu estou dando faz a diferença para os outros médicos. Os médicos já começam a enxergar de maneira diferente que eles podem mudar também. Apesar das crenças diferentes, religiões diferentes, eles podem mudar também para melhor. Lina, pergunta. Eu acho que aí tem a questão além da fé, da solidariedade, né? Da compaixão, do próprio paciente, ele voltar também um pouco para dentro dele e perceber que ele é capaz e ele se perdoar. Eu acho que tem aí também a coisa da cura relacionada um pouco ao perdão. Ela se perdoar e perdoar o outro. Então eu acho que isso é todo um conjunto. O papel do perdão nesse sentido? Fundamental. Eu acho que, na verdade, o primeiro passo para a pessoa se curar realmente, ou pelo menos sair da situação de desespero, é ela se perdoar. Muitas vezes ela está se culpando de uma coisa que ela acha que está acontecendo porque ela merece aquilo. Isso que a gente tem que pensar. Então a pessoa tem que pensar que, a partir do momento que ela se perdoa em primeiro lugar e depois perdoa aquelas pessoas que de repente ela acha que causou problema para ela, que ajudou a causar essa doença nela, isso já é o primeiro passo para ela alcançar a cura. Muita gente participando, a produção já está escolhendo quem é que vai ganhar, receber em casa um presente. O livro Da Dor Nasce o Amor, de Dr. Fábio Augusto. Mais perguntas de telespectadores. Agora a pergunta da Kátia Novaes. Doutor, ela é de Salvador, na Bahia, e ela está falando que a dor emocional é a mais difícil de ser curada. O que fazer para amenizar essa dor? Eu já até comentei um pouquinho sobre isso, né? Até como ela estava comentando também em relação à solidariedade, né? Então, a solidariedade, o serviço, servir ao próximo, começar a enxergar nas pessoas que estão à sua volta como irmãos realmente, né? Você tentar ajudar aquele próximo, não deixar, não virar o rosto para a pessoa que está precisando de ajuda. Eu acho que isso já faz uma diferença muito grande nessa sensação de aperto no coração, né? Quando a gente começa a enxergar as outras pessoas e poder ajudá-las também, isso também faz bem para você. É uma maneira de você também se curar das suas dores. A Letícia Vilar, de Resende, no Rio de Janeiro, ela pergunta sobre a questão da família, como é que a família pode ajudar quando o paciente, quando esse ente querido, ele não aceita a doença. Então, é complicado porque, na verdade, a família tem que usar de muito tato, né? Isso depende também, lógico, da idade. A gente tem que pensar que uma criança é uma situação diferente de um adulto, né? Mas a família, o que ela tem que dar é o suporte, é o conforto, é a segurança, né? É o carinho, é a acolhida, né? Que muitas vezes o próprio paciente não está sentindo isso por parte da família. Então, a família tem que envolver essa pessoa, né? No sentido de demonstrar
que eles estão preocupados, que eles estão decididos a ajudá-lo, seja como for. Qual que é o tratamento mais eficaz? Pergunta a Sabrina Souza, de Anápolis, Goiás. Obrigado por ter escrito. O tratamento mais eficaz no caso de trombose, porque ela ouviu aqui a gente comentando sobre aneurismas, varizes. Ela quer saber sobre trombose. Então, a trombose volta àquela questão que eu falei das artérias e veias, né? Nós podemos ter tromboses em artérias e em veias. No caso das veias, que é mais comum acontecer a trombose das veias, uma coisa que é muito importante, que pouco se fala, né, no meio, no geral, na sociedade, é que as tromboses elas podem ter uma característica genética hereditária também. Então, a pesquisa desses fatores de coagulação é importante para, vamos dizer assim, prevenir algumas doenças, até como o aborto espontâneo, que acontece em muitos casos e as pessoas não sabem. Agora, a trombose, o tratamento geralmente venoso, a trombose venosa, o tratamento geralmente é clínico com uso de anticoagulantes. E esses anticoagulantes, com o passar do tempo, foram se modernizando. Hoje a gente consegue fazer um tratamento com anticoagulante só com comprimido, sem a necessidade de injeção. Mas é fundamental que, além de se diagnosticar a trombose, investigue o motivo dessa trombose. Essa trombose nunca acontece por acaso, sempre tem um motivo. Uso de anticoncepcionais, cirurgias prolongadas, cirurgias extensas, muito tempo imobilizada, a pessoa com gesso ou muito tempo acamada, né? E outras doenças, principalmente essas de caráter genético e hereditário. Daqui a pouquinho o Dr. Fábio Augusto vai cantar mais uma canção do seu CD. Eu estou buscando o título. Qual que é o título do CD? CD é Coração Fiel. Coração Fiel, Coração Fiel, é isso mesmo. Daqui a pouquinho tem mais música aqui no Tribuna Independente. Perguntas de telespectadores. Então temos aqui várias mensagens chegando. Uma delas é uma outra história da Shirlene Silva, de Teresina, Piauí. Ela manda o seu relato. Cuido da minha avó com Alzheimer, diabetes, ela tem outras doenças também, e 80 anos de idade. Estou eu aqui aprendendo todos os dias com diferentes situações e sempre paro para escutá-la. E aí também temos uma pergunta que nos chegou aqui na nossa caixa de entrada. Você continua mandando sua mensagem em tribuna@redevida.com.br, concorrendo ao livro do Dr. Fábio. A Rosângela Paranhos, de Mineiros do Tietê, São Paulo, pergunta uma curiosidade. Como você faz, doutor, quando a pessoa vai no seu consultório só para conversar, desabafar e não necessariamente para se consultar por causa de uma doença? Existe isso também? Existe. Eu tenho uma paciente muito carinhosa, é uma graça de pessoa. Ela tem 86 anos, é uma grande amiga minha já, trabalha comigo nas entidades filantrópicas também. E ela, quase toda semana, ela vai me visitar lá para conversar. Né? E ela quer conversar sobre a vida dela, contar os problemas, o que está acontecendo com a vida dela. É uma graça, eu gosto muito dela. Queria até mandar um abraço para a dona Celeste. E ela, Celeste do Espírito Santo. Né? E ela, assim, ela conta muito do dia a dia, de como ela está passando, dos envolvimentos com a filantropia que ela ajuda, né? Então, eu acho que isso também é uma forma de tratamento, é você deixar a pessoa falar sobre a vida. Muitas vezes, essa carência afetiva, né, você acaba preenchendo essa carência afetiva. Né? Em relação também ao Alzheimer, que estava a outra pergunta que estavam falando, neste livro, né, Da Dor Nasce o Amor, tem um capítulo especificamente que fala sobre a doença de Alzheimer. Né? O cuidado que a gente tem, o carinho que a gente tem que ter com essas pessoas, que a todo momento esquece o nosso nome, esquece aonde ela mora, esquece o que ela está fazendo. Então, a importância que tem de a gente sempre estar ao lado, sempre tentando dar apoio para essa pessoa. Porque, querendo ou não, essa pessoa, apesar de esquecer, muitas vezes, de quem é você não pode esquecer do que ela já fez por você. Que ser humano, né? Você que está em casa está pensando a mesma coisa que eu. E esse Dr. Fábio Augusto, que ser humano. A gente encontra ser humanos bons, ótimos para trazer aqui no Tribuna. Da Dor Nasce o Amor é o livro dele e também Coração Fiel é o CD. Vamos escolher mais uma canção? Pode ser? Pode. Qual delas? Se você quiser Coração Fiel, pode ser. Coração Fiel, então, a terceira música do CD, sim. A terceira música do CD, Coração Fiel, nessa noite. Mas eu quero agradecer de coração, Dr. Fábio, porque é bom a gente se encontrar com quem é competente no assunto, mas é bom a gente se encontrar com seres humanos que são competentes na arte de serem humanos. Dalcides, muito obrigado. Muito obrigado. E eu queria só deixar um recado para as pessoas e que a gente, frisar esse momento do servir, né, que eu gosto muito de colocar essa situação em todos os momentos que eu estou,
E falar uma coisa para você, Dalcides, assim como você que é escritor também, que é músico também, eu levo comigo, dentro do meu coração, uma mensagem muito profunda da Madre Teresa de Calcutá, que uma vez perguntaram para ela o que ela era, ela falou assim, e esse ideal eu carrego comigo, né? Ela falou assim, que eu sou um lápis na mão de Deus. Lindo. Então eu acho que nós somos um lápis na mão de Deus. Lindo. Lina, o que nós vamos dizer agora, depois de tudo isso? Nossa, eu estou encantada e estou assim, muito surpresa, porque eu também não sabia que ele fazia esses trabalhos filantrópicos e que isso é fundamental, né? E isso ajuda muito a curar esse vazio que muitas pessoas estão sentindo. É só olhar para o próximo, para o outro, e esse vazio é preenchido, né? Então, eu também te agradeço pelo convite de participar dessa mesa bacana. Tão especial nessa noite, né? Muito Dr. Fábio especial. Augusto, Lina Barbosa. E agora com vocês um pouco mais de Dr. Fábio Augusto. Agora o artista, o cantor, com a canção Coração Fiel. Acabada a música, eu vou para um rápido intervalo e eu já volto com a reflexão da noite. Pode se preparar, a reflexão de hoje vai valer a pena. Meu Deus, quando ouço tua voz, sinto que mesmo ferido, estou seguro em tuas mãos. Não sei ao certo explicar, mas acontece comigo. Não tenho medo de nenhum desafio. És minha força e poder pra vencer. Meu Deus, quando ouço tua voz, sinto que mesmo ferido, estou seguro em tuas mãos. Não sei ao certo explicar, mas acontece comigo. Não tenho medo de nenhum desafio. És minha força e poder pra vencer. Pra vencer nada e ninguém vai conseguir nos separar. Tenho um coração fiel e livre pra te acompanhar. Não nasci para desistir, eu vivo pra te adorar. Tenho fome e sede da tua presença. Meu Deus, quando ouço tua voz, sinto que mesmo ferido, estou seguro em tuas mãos. Não sei ao certo explicar, mas acontece comigo. Não tenho medo de nenhum desafio. És minha força e poder pra vencer. Pra vencer